Para quem não conhece o Centro de Artes, ele fica no porão do solar do Barão de Nova Friburgo, em frente à Praça Getúlio Vargas. Era inicialmente conhecido como Porão de Artes em razão de sua localização, ou seja, no porão do solar. Esse espaço foi duramente castigado na enchente de 2011, que destruiu todas as suas instalações, já que se encontra abaixo do nível da rua. Desde essa tragédia, se encontra fechado, passando por uma reforma que não termina nunca. Quando a fábrica de rendas Arp completou seu cinquentenário em 1961, não havia um local em Nova Friburgo para que fosse realizada uma mostra de fotografias contando a história dessa indústria. Para tanto, a empresa Rendas Arp reformou o porão do solar do Barão, onde funcionava na ocasião a prefeitura municipal. Esse porão chegou a servir temporariamente como prisão. A direção da Rendas Arp construiu um auditório para exibição cinematográfica, para apresentação de peças teatrais, audição e conferências. 3 salas de exposição foram feitas para a mostra de fotografias do cinquentenário. A direção da Rendas Arp doou ainda 2 pianos para a realização de audições. Durante décadas, foram ali apresentadas muitas peças de teatro, realizados concertos, audições dos alunos das escolas de música, exposição de artes plásticas, enfim, era um importante espaço cultural na cidade. Era um dos espaços de sociabilidade mais importantes de Nova Friburgo. Sua estrutura e instalações propiciava que pequenos grupos teatrais e artistas plásticos tivessem a oportunidade de expor a sua obra com mais facilidade. A sua localização em frente à Praça Getúlio Vargas, local de passagem de quem está no centro da cidade, permitia ao Centro de Artes uma grande frequência da população. Entrevistei Daniela Santi e Osmar Castro, que trabalharam durante muitos anos no Centro de Artes e, notadamente, na sua melhor época. Em 1986 foi feita uma grande reforma no Centro de Arte, que até então ainda tinha os moldes antigos, né? Com até os moirões aparecendo, né? Que eram aqueles da estrada de ferro ainda, os grilhões também ainda existiam. E nessa época foi coberto até o teto todo do Centro de Arte e deixaram apenas para fora os grilhões, mas ele foi todo forrado, foi refeito o piso, enfim, foi feita uma grande reforma, retirados os banheiros que eram internos no teatro, colocados para fora, e a cabine de som foi totalmente refeita. E eu me lembro que a época em que eu vim fazer as primeiras peças aqui em Friburgo, a gente ainda fazia iluminação na resistência. Eu me lembro com meu filho neném no colo e fazendo na resistência, quer dizer, era o produto químico, era até perigoso, né, porque ficava exposto. E aí que foi feito o primeiro rack, colocados os primeiros aparelhagem de som. Eu me lembro que todo mundo ficou muito entusiasmado porque finalmente conseguimos algo que na época era alta tecnologia, né? E tivemos também o projetor, um primeiro projetor, onde nós fazíamos a exibição dos filmes, que eram ainda videocassetes na época. E tínhamos a programação vastíssima nesse sentido. Existia um senhorzinho chamado Seu Emílio, que era dono de um projetor de filmes 16mm. Então, todos os domingos, nós tínhamos sessão de cinema mesmo, 16mm. A renda, ele vendia o ingresso, mas a renda ia toda para ele, né? O Centro de Arte apenas oferecia o espaço. A programação, na época, passou depois para minha mão. Então, eu me lembro que só existia um videoclube aqui em Friburgo, e eu me lembro que eu ia ao Plaza, em Niterói, para escolher os filmes lá, porque os filmes mais de ponta, digamos, só tinha lá, ainda não tinham chegado aqui. E ia também à Embrafilme, para garimpar os filmes antigos brasileiros para o Seu Emílio passar aos domingos. Então, nós tínhamos o Vídeo Arte e o Cine Arte. O Vídeo Arte era diariamente, todas as noites, mediante a retirada do ingresso
gratuito, todo mundo pegava gratuito. E eu me lembro um filme que foi assim, o sucesso, dava a volta, a fila lá atrás do fórum, do antigo fórum, que foi A Mosca. Todo mundo foi, tinha briga pelos ingressos. E nessa época a gente estava sem os cinemas, né? Exatamente, foi quando os cinemas o último, que era o São José, já tinha parado também, que era o último cinema que ainda existia quando eu vim para cá. Já ainda existia, com os primeiros anos que eu vim para cá, depois eu voltei para o Rio, depois que eu me fixei mesmo em 86, aqui em Friburgo. E aí nós tínhamos, assim, eram filmes diários e filmes bons, né? A gente procurava escolher sempre os melhores que tivessem. Enfim, a programação realmente era muito vasta e nós tínhamos muitos convênios. O Henrique Cordeiro, que era o nosso coordenador, digamos, porque havia assim, a hierarquia era assim, era o professor Jorge Saad, não é o que depois veio a ser também da secretaria, era o outro Jorge Saad, que era o secretário de Educação. A professora Suzel, isso. E a professora Suzel era a coordenadora da área de arte, era uma subsecretaria. Era diretora do cultura era departamento. Exatamente, era o departamento de cultura, a professora Suzel era a responsável. Aí ela era dividido em Proarte e Promemória. O Promemória só foi criado graças a Tereza Barroso, que foi quem começou realmente a recolher todo o material. Antigamente ele funcionava lá na própria secretaria da prefeitura, numa sala. Depois começou a se ampliar tanto que necessitou de um espaço próprio. E o Proarte, aí no Proarte havia o Henrique Cordeiro e a Regina Schlupp, que eram os dois assessores diretos da professora Suzel. Abaixo vinha a Tereza no departamento Promemória e eu no departamento Proarte e toda a equipe do Centro de Arte, que era onde se resumia toda a cultura na época, quer dizer, toda a equipe, né, que trabalhava a cultura. Então a gente trabalhava não só o Centro de Arte, como fora dele também, todos os eventos que aconteciam fora, mas o foco era realmente dentro do Centro de Arte. Então, esses convênios foram feitos com vários das embaixadas dos países que havia no Rio, né? Com a ligação com a questão da imigração. Exatamente. Não, nem sempre. Havia com a França, com a Itália, com o Instituto Goethe, que muita coisa vinha através do Instituto Goethe, Aliança Francesa também, né? E os consulados eram os que mandavam, porque o que acontecia? Os eventos, os artistas eram patrocinados pelos próprios países e vinham gratuitamente ao Brasil e faziam turnês por outros países. E sempre que vinham ao Brasil, uma das primeiras cidades era Friburgo, por causa desse nosso convênio. Então a prefeitura só bancava o transporte, né? Na época havia um Fusquinha, que era da Secretaria de Cultura, ia buscar o artista, pagávamos o jantar e depois retornava. E tivemos atrações internacionais fantásticas, tanto de música clássica, música moderna. Eu me lembro do grupo Bruno Maderna, que era uma música assim, inovadora na época, contemporâneo. Houve também grupos de teatro que se apresentaram dentro do Centro de Arte. Houve um trabalho de um grupo alemão, que agora me foge o nome, que era um cabaré, um grande cabaré. Eles transformaram o Centro de Arte num cabaré maravilhoso. Depois houve um trabalho na rua também, dos bandieratori italianos. Enfim, era muita cultura de todos os países que vinham para cá. Então a gente conseguia fazer um intercâmbio muito grande, além do convênio com a UF, que também trazia toda a parte de música clássica, antiga, a banda antiga, o barroco, tudo vinham para cá e se apresentavam sempre em primeira mão aqui em Friburgo, no Centro de Arte. Castro, quantos anos você trabalhou no Centro de Arte? Foram 20 anos dedicados a esse espaço, né, que é um espaço maravilhoso, que passaram por eles muitos artistas, muitas pessoas que têm saudade, inclusive, desse espaço, por ele estar hoje de portas fechadas. E no caso, assim, como é que era assim, o ambiente do Centro de Arte naquela época, a equipe? Você pegou a época da dona Suzel, né, que foi, no caso, cultura não era secretaria, era departamento. Parece que foi uma época assim, de bastante atividade em Friburgo nessa parte cultural, né?
Sim, foi de extrema atividade, tanto que o Centro de Arte, nós não tínhamos uma divulgação muito direta, as pessoas iam ao Centro de Arte para ele estar na praça. Além de termos também na época uma mala direta com mais de 4.000, 5.000 pessoas, né, que mandávamos. E os projetos eram todos feitos do Centro de Arte. Os grandes eventos do Rio de Janeiro eram estreados aqui no Centro de Arte de Friburgo, para depois irem para o Municipal e passar a Cecília Meireles. Então nós tínhamos um polo de convergência cultural muito grande no Centro de Arte, que era perto da pracinha, ou seja, qualquer um entra e é muito aprazível aquele espaço. Agora, a gente sabe que o Centro de Arte servia muito tanto aos artistas plásticos friburguenses, como também aos atores, né, por conta do auditório, mas também grandes eventos. Você começou a falar ali, né, grandes eventos de companhias do Rio, expositores do Rio, passaram pelo Centro de Arte. Sim, grandes eventos, grandes exposições de artes plásticas. Nós podemos citar o Miguel Proença, que fazia ensaios aqui, Maria Lúcia Godoy, que também fazia ensaios aqui quando o Centro de Arte estava disponível, apresentações de pianistas internacionais, Serguei Dorente, que é um do que eu me lembro, peças movimentos de bonecos, né? Movimento de teatro de boneco, foi um grande movimento, foi um movimento fantástico, o melhor do estado do Rio, e era um espaço que gerava arte, cultura e lazer para a cidade, um espaço muito procurado pelos friburguenses. E você trabalhou 20 anos, né? 2 décadas lá. Você acha, assim, que o Teatro Municipal hoje, Laércio Ventura, substitui um espaço como Centro de Arte? Não, de forma alguma, porque o espaço, por exemplo, nós tivemos um evento agora que eu fui participar no Teatro Municipal, e ele é muito grande. Então, para as pequenas produções, para as exposições de Friburgo, o Centro de Arte é essencial, ele não tem como ficar fechado. E principalmente para a exposição de arte plástica e para ensaios dos grupos da cidade, que não precisam de um espaço tão grande e que também não tem dinheiro para fazer uma produção super grande, como pagar uma luz de um teatro municipal e etc e tal, que é o gasto que você tem hoje com a produção cultural, né? E vocês funcionavam de segunda a segunda, né? Sim, nós funcionávamos de segunda a segunda, as exposições eram montadas com espaço aberto para você ter a participação da comunidade, saber o que nós fazíamos. E as segundas-feiras, que era justamente o nosso momento de folga, eu, Daniela, Joelso e o grupo, né? Nós éramos um grupo muito coeso, nós abrimos o Centro de Arte para a sessão de cinemas especiais para a rede pública. E para quem quisesse, né? E a programação, por exemplo, no caso, as pessoas iam lá, faziam uma solicitação do espaço, ou um artista plástico, ou um grupo de teatro, era tudo gratuito. Como é que era, assim, a parte administrativa? A parte administrativa era tudo gratuito, os ensaios eram gratuitos, nós ficávamos depois da hora, saímos de lá 2, 3 horas da manhã. Não havia momentos para dizer que não podia ensaiar, sempre estávamos dispostos a abrir o Centro de Arte, né? Aquele espaço fantástico para a comunidade friburguense e também para as pessoas de fora. Ele funcionava direto, nós não tínhamos não era um espaço, digamos assim, que ficasse ocioso, ele sempre tinha alguma coisa acontecendo. Para as pessoas entenderem um pouquinho dessa atmosfera do Centro de Arte, hoje a gente entra num teatro, no caso o Teatro Municipal, né? Tudo bem, é um espaço público, mas não é a sua casa, né? Mas eu digo assim, o Centro de Arte tinha muito disso, a gente entrava ali, se sentia muita vontade, né? Parecia que você estava na sala da sua casa, não era isso? Era, exatamente. Justamente porque pela amizade nós conhecíamos todo mundo, as pessoas trocavam os seus problemas, suas alegrias, e ali era uma família, na realidade. Eu não digo assim, nem só as pessoas que trabalhavam, mas quem frequentava também. Não, quem frequentava era uma festa. Ali, vocês estão aqui, vamos tomar um cafezinho, vamos almoçar junto. Era uma família, uma grande família cultural de Friburgo. No Centro de Arte, nós mesmos criamos alguns projetos próprios, como era o projeto 8:30, que foi oferecido aos músicos daqui para que eles tivessem oportunidade de ter um local para apresentar os seus trabalhos. Muitos grupos iniciaram lá, muitos músicos iniciaram sua carreira lá. Josi Luca é um exemplo disso. À época ela se chamava Josi Fernandes, ainda não usava o sobrenome Luca. E dentro do teatro, o Grupo em Grupo é um exemplo de que foi criado dentro do Centro de Arte, criou-se a partir do Centro de Arte. Isso porque, como já foi citado, a gente dava oportunidade que eles pudessem ensaiar lá no horário que quisessem. À época nós tínhamos os guardas municipais que tomavam conta do espaço também e nos ajudavam nesse cuidado noturno.
Mas a gente cedia. As exposições eram montadas tanto abertas, como se fosse necessário, nós ficaríamos até de madrugada montando as exposições, e o espaço acabou se tornando um ponto de encontro, não só dos artistas, mas também dos amantes da arte. Eu tenho até hoje pessoas que já são adultas e que me procuram falar: eu comecei a minha vida cultural no Centro de Arte, indo assistir às peças de teatro, não só a partir da minha época, mas também anteriormente, mas hoje em dia eu encontro muitas dessas pessoas que já têm seus filhos e dizem: eu sinto tanta falta, porque eu, quando era pequena, minha mãe me levava e eu vi tanta coisa boa no Centro de Arte e agora eu não tenho onde levar os meus filhos, porque realmente era um local para os artistas. Era a nossa casa, porque o tempo em que eu geri o Centro de Arte, eu não trabalhei como artista, eu não me apresentei por uma questão de ética, mas continuava acompanhando os trabalhos de todo mundo. E muita coisa boa a gente conseguiu oferecer às crianças, à juventude friburguense, que, como você bem lembrou, não tinha nem cinema mais. Então, essa geração toda, que hoje em dia está com 40 anos, 30, 40 anos, se formou aí e não esquece até hoje. Tem na memória todos os filmes que foram vistos, todas as peças que foram vistas, as exposições que foram efetuadas lá e que deram oportunidade a muitos artistas iniciantes de seguirem carreira. A gente tem alguns, a Iracy de la Campos é uma, que começou no Centro de Arte muito tímida, né, com seus pequenos quadros, e de repente se tornou uma artista que é conhecida no Brasil todo, porque seus quadros foram vendidos para fora, enfim. E como ela, outros exemplos também. Então, assim, eu acho que o Centro de Arte é um buraco muito grande na cultura de Friburgo. Não só os artistas precisam para poder gerar suas produções e oferecer temporadas, coisa que o Teatro Municipal é muito legal, mas é muito grande. Nós, assim, temos a oportunidade de encher a casa por 2 dias e depois você não consegue mais, você não consegue manter uma temporada numa cidade como Friburgo, que infelizmente foi esquecida culturalmente por um bom tempo. E o Centro de Arte, ao contrário, ele oferecia a oportunidade dos artistas manterem temporadas. Então, se a pessoa não podia naquele final de semana, porque tinha outro compromisso, já sabia que no outro final de semana ela poderia ter acesso àquela produção teatral. E isso estimulava os próprios outros grupos e os outros jovens daqui a produzirem mais. Porque tudo começou assim em Friburgo, pelo que eu sei, pela história que me contam, que eu não participei dessa época, com o Grupo Gama e o Jaburu, que foi quem estimulou realmente, quem começou a dar cursos e aulas de teatro dentro do próprio Centro de Arte numa outra época, foi antes dessa reforma de 86, mas que fazia já o local ser efervescente culturalmente. O Nego é um exemplo disso. O Nego começou lá, fez um painel lá maravilhoso que hoje em dia já está praticamente todo destruído. Mas algumas marcas ficaram lá desses artistas que iniciaram. O seu Francisco do Couto, que infelizmente já faleceu também, mas teve a sua oportunidade através do Jaburu no Centro de Arte. Ele era uma pessoa muito simples, era porteiro de um edifício. O Jaburu deu a oportunidade a ele de mostrar os trabalhos de madeira dele lá no Centro de Arte. Então, eu acho que um espaço como esse, em qualquer época, ele é capaz de estimular a produção cultural e a exposição dessa cultura para o público. Porque o público só vai ver se tiver um local para oferecer isso a ele. Se não há o local, o público não vai. O Teatro Municipal é muito bonito, tem até uma sala de exposições, mas é uma coisa que acaba até um pouco assustando as pessoas mais simples. O Centro de Arte não, ele sempre teve um acesso muito, muito aberto, porque é ali na praça. Então, qualquer pessoa que passasse, às vezes tinha curiosidade, e a gente mesmo estimulava, falava: quer entrar, pode olhar, não paga nada. E aí pessoas até mais simples começaram a frequentar e ver a beleza, começaram a se encantar com os quadros, com as exposições, e daí muitos e muitos artistas vieram não só expor, como se apresentar, a cantar,
e nós tínhamos realmente essa produção muito efervescente. Foi uma pena que depois, na década de 90, não me lembro exatamente o ano, mas por volta de 95, ele foi fechado para obras e demorou muito tempo a reabrir, e só veio a reabrir bem mais tarde, realmente. Depois, de novo, fechou para obras. Eu acho que é o local público que mais fez obras e mais reinaugurou nessa cidade. E aí, em 2002, ele voltou a ser reaberto, e aí eu fui convidada novamente a gerir o espaço, né, de 2002 a 2008, e depois em 2011, com a tragédia, ele realmente foi totalmente inutilizado. Que eu lembro que a época, entre 2002 e 2008, nós conseguimos instalar na plateia, perto do palco, embaixo, no subsolo, uma bomba. Era uma bomba de sucção que jogava a água lá para fora, porque não só a praça, como o Centro de Arte, existe um lençol freático embaixo. Então, realmente, quando as chuvas são muito fortes, é uma questão da natureza, não é uma questão de obra mal feita. O Centro de Arte já é um porão. O teatro é mais abaixo ainda. Então, não há como não entrar água toda vez que chovia mais forte ou que o rio transbordava. E aí essa bomba ela resolveu durante algum tempo, nessas chuvas um pouco maiores, em que o nível da água subia. Porém, com a tragédia, que foi realmente uma coisa totalmente fora de controle, foi uma catástrofe, não houve, a bomba funcionou no início, depois, claro, parou, até porque não havia nem mais luz elétrica. Então, o que foi uma pena, porque aí tudo se deteriorou por causa do mofo, né? E hoje em dia, nós esperamos muito que ele realmente venha a reabrir. Eu, por ter sido gestor e por ter estado lá dentro, eu sei que precisa de muitas mudanças e muitas melhorias. O espaço do teatro, especialmente, precisa de uma ventilação boa, de ar-condicionado, que faça uma ventilação, por ser um local muito baixo, existe um mofo realmente. Então, isso tudo precisaria ser saneado para que ele pudesse ser oferecido novamente à população, né, como um espaço. Eu só lamento que ele esteja fechado há tanto tempo, porque eu acredito que as próprias salas de exposição já poderiam estar funcionando há algum tempo, porque o estrago foi feito, mas eles já fizeram a obra de reposição do piso, então eu acredito que pelo menos os artistas plásticos já poderiam estar sendo contemplados por esse espaço. E também um dos eventos que eu esqueci, mas que nós fazíamos muito, era o lançamento de livros, né? Inclusive seus, né? Que foram feitos lá no Centro de Arte. A gente oferecia noites de autógrafos e eram muito concorridas, realmente havia uma adesão muito grande da população, da categoria ligada mais à literatura. Fizemos muitos lançamentos de livros lá. Enfim, o que eu posso dizer é que na época em que eu trabalhei lá, tanto na década de 80 como na de 2000, tudo que se fazia era sucesso. Mas não porque nós fazíamos bem, mas porque o público necessitava disso. Então, a gente vê que há uma procura por cultura. Então, o que precisa é que o poder público ofereça espaços para que o público possa ter acesso ou gratuitamente ou a preços módicos, né? Porque hoje em dia vem um espetáculo de fora, 80 e 40. Para um Rio de Janeiro, você pode dizer, vale, é um preço barato, comparado com os preços que você gasta. Agora, para um friburguense, se vai... Uma família também, né? Pois é, digamos que vem uma peça infantil, vai ou o pai ou a mãe, porque nunca podem ir os dois, né? Por causa do valor. Mas mesmo assim, digamos que tem 2 filhos, são 3 ingressos. Custa, o adulto paga 80, a criança paga 40. As pessoas não têm mais essa disponibilidade financeira para poder investir em cultura. Então, cabe ao poder público oferecer isso, ou preços simbólicos, ou realmente compre o espetáculo, independente se é produção local ou não. Eu não estou nem questionando isso agora no momento, mas eu acho que tem que ser oferecido, porque o que está acontecendo agora são iniciativas particulares. As pessoas estão investindo o seu próprio dinheiro, como já citou Osmar de Castro Jaburu fazia, investiu o próprio dinheiro, para poderem oferecer, e nunca tem o retorno igual. É muito raro que você consiga, além de recuperar o dinheiro, você consegue recuperar o que investiu.
mas quase não há lucro e chega um ponto que você tem que parar, você não pode mais apresentar porque não tem mais locais para apresentar. E se você tivesse um centro de arte, aquilo ficaria numa temporada maior e poderia se repetindo. Existem companhias em Friburgo que se apresentam gratuitamente nas praças, no Cônego. A Companhia Arteira é a prova disso. Ela faz a nossa parte, que eles chamam de projeto Nossa Parte. Se apresentam gratuitamente com todos os espetáculos que eles produzem, que a maioria são infantis, e passam um chapéu no final. É uma colaboração simbólica, mas eles estão fazendo a parte deles. Então, como eles e outros grupos também fazem isso, cabe agora ao poder público fazer a parte dele, que é, no mínimo, reabrir o centro de arte.